Mas eu quero começar hoje falando sobre a questão das narrativas, né? Até tive um debatezinho aqui no privado com um jornalista que eu admiro muito, não vou dizer o nome que ele não me autorizou, mas está lá na rede social. Ele colocou um post dizendo assim: as narrativas não se sustentam, urgente. Imprensa acaba de divulgar o vídeo, cadê o golpe? E aí os bolsonaristas estão pegando isso daí e estão dizendo não houve golpe. Claro que não houve golpe. É lógico, é evidente que não houve o golpe. Existiu uma tentativa de golpe, tá? Uma articulação para tentar dar um golpe. O golpe não aconteceu, deu errado. Também pudera, né? Graças a Deus, pudera não ter tido um golpe. Porque quando você vai para uma guerra e você escolhe um general doente, desequilibrado emocionalmente, que não entende de articulação, de política, de estratégia de guerra, o exército perde a guerra. Graças a Deus, a democracia no Brasil sobreviveu devido ao fato principal de que o líder escolhido para supostamente dar este golpe, supostamente, era um bobão, era um desqualificado, em todos os sentidos. E aí o vídeo que está rolando aí mostra Bolsonaro falando que eu sou um deputado que era ridicularizado, não sei lá qual era a expressão que ele estava usando lá. Ele era ridicularizado, porque ele ainda é um ser ridículo, que se comporta de forma ridícula. Todo mundo viu o quão patético era esse homem quando se confrontava diante das câmaras. Qual foi o presidente da República, gente, que começou falando a quantidade de palavrão que Bolsonaro falava em reunião ministerial? De 10 palavras citadas por ele, 8 era palavrão. Filho disso, filho daquilo. Agora, eu tenho aqui um recado para a possível direita no Brasil, ou seja, para aquelas pessoas que acreditam que uma direita no Brasil é salutar para o debate democrático, e para aqueles que ainda seguem esta coisa chamada Jair Bolsonaro. Pelo amor de Deus, já chega. Então muita coisa tem que ser falada. Desde as primeiras lutas que criou toda essa oposição PT, passando pela prisão do Lula, impeachment da Dilma, ascensão de Bolsonaro, queda de Bolsonaro e agora a questão que está acontecendo aí. Se vocês não prestarem atenção, não tiverem equilíbrio emocional, vai dar mais coisas ruins, para não dizer M bem grande, em todo esse processo que nós estamos aí. E como brasileiro, tudo que eu espero é que a política evolua, porque a política no Brasil não está evoluída, porque um bando de eleitor que não conhece nada de política resolveu ser expert em política. Uma das argumentações usadas em que não houve golpe porque não houve armas está totalmente equivocada, porque as armas não são necessárias para se dar um golpe. Um golpe de Estado pode ser dado de diversas outras formas. Eu posso dar várias situações, mas com certeza a ideia de que um golpe de Estado só pode ser realizado com armas é uma visão simplificada e equivocada. Nós temos vários exemplos ao redor do mundo de tomadas de poder que não envolveram o uso de armas. Eu vou dar um exemplo bem próximo aí à Venezuela. Quando Hugo Chávez assumiu o poder, ele não assumiu por força de armas, ele assumiu por força do voto popular. Depois, o que ele fez, a Venezuela hoje, acredito, vive uma ditadura. Mas essa ditadura chegou ao poder pela via democrática. E podemos dar outros exemplos, tá? De ascensão de líderes autoritários por meio de processos eleitorais, ações judiciais questionáveis, manipulação da mídia e uso de leis para restringir a oposição. Isso são apenas alguns exemplos. Essas estratégias podem minar a democracia e a lei sem necessariamente envolver o uso explícito de armas. Seria interessante explorar esses exemplos para mostrar às pessoas que têm um pensamento pequenininho, tá? Aquele QI de ameba, que pudessem
transcender um pouco esse QI de ameba para olhar para os lados, para mostrar que um golpe de Estado pode se manifestar de diferentes maneiras, indo além do uso de direito da Força Armada. Um dos exemplos mais claros da história e notáveis é a ascensão de Hitler. Hitler não ascendeu ao poder na Alemanha com um golpe de Estado armado. Após uma série de manobras políticas e manipulações eleitorais, o Partido Nazista conquistou o controle do governo no ano de 1933, sem necessidade de um golpe armado tradicional. Outro exemplo de golpe sem armas foi o golpe de Estado no Chile em 1973, liderado pelo general Augusto Pinochet, que resultou na derrubada do governo democraticamente eleito de Salvador Allende. Além disso, podemos citar o golpe de Estado da Turquia em 2016, onde as Forças Armadas tentaram tomar o poder, mas sem sucesso, evidenciando que nem sempre um golpe de Estado é bem sucedido, mesmo com o uso de armas. Esses são apenas alguns que ilustram como tomada de poder e podem ocorrer sem o uso de armas, mas necessariamente um atentado à democracia. A tomada do poder do Egito em 2013 é outro exemplo interessante. Naquele ano, o presidente Mohamed Morsi havia sido eleito democraticamente e foi deposto pelo exército egípcio liderado pelo general Abdel Fattah. Embora o exército tenha desempenhado um papel central na remoção de Morsi, a ação foi justificada como uma resposta aos protestos em massa e à insatisfação popular com o governo. Esse evento ilustra como as Forças Armadas podem desempenhar um papel crucial na tomada do poder, mesmo sem um confronto armado direto entre diferentes facções militares. A complexidade dessas situações ressalta a importância de considerar uma variedade de fatos ao analisar os golpes de Estado. As tomadas de poder podem ir além de uma mera presença ou ausência de armas. Então, justificar que Jair Bolsonaro, ele nunca foi um democrata. Basta voltar no tempo e olhar as declarações do ex-deputado Jair Bolsonaro, que, aliás, eu sempre falei, eu nunca entendi, sempre reclamei disso. Como é que vocês querem montar uma direita no Brasil? Tudo bem, arranja um líder decente. Mas como é que vocês pegam um homem que é de um partido da base aliada do PT que vocês reclamam? Vocês pegam um homem que diz que Lula é honesto. Vocês são anticomunistas e pegam um homem que indica comunistas para o Ministério da Defesa, que mandava flores para Luísa Erundina quando ela era ministra da Defesa, um deputado que não tem 18 anos de Congresso Nacional, nenhum projeto relevante para o país. Aí vocês transformam esse cidadão no líder de uma luta de oposição nacional contra o regime que vocês não gostam. Isso eu nunca entendi e vou continuar sem entender. Agora, Bolsonaro nunca foi um democrata, porque sempre pregou contra a democracia. Eu sou a favor da tortura, você soube disso. E o povo é a favor disso também. Tá lá, na voz dele. O cara já defendia tortura. Agora pergunta a você, que se diz cristão, não se recorda que Cristo foi torturado. Você é a favor da tortura? Porque tortura faz parte de um processo antidemocrático. Ninguém vai resolver nada no Brasil se não for com uma guerra civil matando no mínimo 30 mil. Palavras de Jair Bolsonaro. Então, quando ele era deputado, ele já começou a sua trajetória de ódio, de influência, para que as pessoas começassem a desacreditar do processo democrático para que ele pudesse se beneficiar com isso. Está lá a história dele. E algumas outras pessoas começaram a dizer, mas o PT também invadiu lá. Eu acho engraçado é que a esquerda nega, que nunca fez isso, mas fez, está lá, os anais da nossa história, não fez igual. E a direita se aproveita disso para dizer que a esquerda também fez a mesma coisa que eles fizeram. Não, está errado. Eu me lembro que quebraram lá, entraram no Congresso Nacional, fizeram uma baderna, quebraram os vidros, tal. Não quebra, não faça isso não, gente. E já é errado você invadir um prédio público, mas se você for invadir, faça o seguinte, não quebre nada não, sabe por quê? Vai sair do nosso bolso, o dinheiro dos impostos que deveria ir para o hospital, você dá
ao político a possibilidade, viu? De fazer um superfaturamento ali, ganhar uma graninha com aquilo que você quebrou, que é público. Você quebrou algo que é seu, é nosso. Você não está cometendo nenhum desaforo pro político, não, que ele não tá nem aí. O dinheiro é público, não sai do bolso deles. Mas você, idiota, vai lá quebrar. Mas voltando às diferenças, quando o MST, os índios ou qualquer outro movimento popular de verdade, que é isso, são movimentos populares. O do Bolsonaro não era movimento popular. Depois eu explico outro dia por quê. Esses movimentos tinham uma pauta política. A pauta política determinou aquele nível de agressividade já errado, mas está dentro da pauta política. Eu quero terra debaixo das unhas, eu tenho o direito de ter terra debaixo das unhas, o governo não quer dar, vamos lá, protestar. Mas a pauta política do 8 de janeiro não foi pauta política, foi pauta golpista. Podem morrer de raiva. Mas qual era o objetivo? Reclamar das urnas eletrônicas. Quem foi que começou a pregar contra urnas eletrônicas e ficou o tempo todo alimentando as pessoas mentalmente contra as urnas eletrônicas, contra o Supremo Tribunal Federal? Jair Messias Bolsonaro. Ele chegou ao cúmulo de lá perto do Donald Trump bater a mão na mesa e dizer o quê? Eu tenho provas, eu vou apresentar as provas. Ah, tudo bem, cabe ao acusador o ônus da prova, faz parte do nosso ordenamento jurídico. Aí ele volta para o Brasil e aí o ministro Barroso vai dizer, cadê as provas? Não, veja bem, eu não tenho aquele lereado dele, papo 10, e nunca apresentou provas. Ora, se o cara bate nos peitos, diz que tem prova, na hora de dizer, me dá as provas, na hora de apresentar, ele não apresenta, mas continuou na retórica de que existe fraude nas urnas. E a fraude, eu adverti isso, a fraude só existe, ele chegou a comentar isso, só aceitaria a eleição dele, que ele chegava ao cúmulo das vozes da mente dele, dizer que ele tinha 80% de intenção de voto. Ele não teve no primeiro turno, na primeira vez que ele foi candidato. Por que ele ia ter na segunda? Quando fez um governo desastroso, mais de 600 mil mortos pela Covid, fez um governo ruim, pessoas catando osso no meio da rua. Ele queria ter uma aceitação melhor. Um cara que não sabe se comunicar com a imprensa, que não sabe receber uma argumentação contrária àquilo que ele pensa, já fica nervoso, já parte pro palavrão. Que, aliás, é muito propício dos bolsonaristas, né? Você vai discutir com a cor Bolsonaro e começa logo a agredir na rede social. Seu isso, seu aquilo. Então, a narrativa dele era isso. Tentar tomar o poder pela força do povo. Que era para dizer que era o povo. Por isso que ele passou o tempo todo, eu acredito, indo para as ruas, fazendo aquele aglomerado de gente. Só não vê quem não quer, toma ordem desse transbolsonarista. Então, ele criou essa história para dizer que estava dentro das linhas da Constituição, porque, segundo um filósofo que já morreu aí de direita, que se dizia de direita, existia a possibilidade de uma intervenção constitucional. Isso aí, essa história das 4 linhas, também, lembrem-se disso, a intervenção constitucional, que eu escrevi um artigo chamado Intervenção Constitucional é Meus Olhos. Eu escrevi esse artigo na época, a se confrontar com o que estava sendo dito, que estava sendo defendido, que uma intervenção podia ser constitucional. Então, se eu for colher tudo isso, todas as falas, todos os gestos, todas as situações, não só do Bolsonaro, mas de todo o corpo bolsonarista, eu vou ver que eles podem dizer qualquer coisa, menos democrático. O ato de 8 de janeiro não foi um ato democrático, a tomada dos 3 poderes. Vocês sabem por que, quando se toma um país, a primeira coisa que se troca é a bandeira, é para caracterizar que aquilo ali foi vencido, tá? Que um governo tomou o poder, assim eles fizeram com a tomada dos 3 poderes. Ocuparam os 3 poderes. Quando você ocupa o poder, prédios representativos dos 3 poderes da República, você já cometeu um golpe de Estado. Não precisa de arma. Você ocupou o prédio, fincou bandeira na Presidência da República, no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional. Você impediu o livre exercício dos poderes. Então você você deu um golpe de Estado. De qualquer maneira, o que existe aí é que, com certeza, não puderam criar o discurso, o debate convincente de que houve um golpe de Estado porque não houve armas, porque isso, aquilo,
Lembrem-se disso, tomada dos poderes, dos 3 poderes representativos, prédios representativos do poder, e terem impedido o exercício dos poderes. Inclusive, não sei se houve queima de processo no Supremo, tomara que não, mas houve um impedimento do exercício legal democrático dos poderes. E isso é golpe de Estado. Não precisa de ato. Então, na minha opinião, houve golpe de Estado.